Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso. Estamos na lição de número 13, cujo tema é Uma História para Ser Lembrada. O texto que nós vamos abordar compreende o livro inteiro de Ruth, portanto, o capítulo 1 até o 4. Já o texto áureo, a proposta é o versículo de número 16. Eu vou projetar em tela. Vou deixar para que vocês acompanhem e façam a leitura, quer nesta versão que eu estou utilizando, não é a minha predileta, porém é a que eu tenho condição de projetar para que você possa acompanhar, e que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que eu pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Texto por demais conhecido, muito citado e recitado. Como nós estamos na última lição, a página para que você venha localizar, caso tenha um exemplar da revista, se encontra na página 58, que vai falar justamente sobre esta última lição do trimestre do ano de 2024. O autor da revista começa dizendo que o livro de Ruth é o conto mais encantador do Antigo Testamento, porque a sua beleza, universalmente aclamada, consiste essencialmente na dicção simples e na maneira sem ostentação com que se conta a história. O autor de Ruth é desconhecido. O contexto do livro é o período quando as tribos livremente confederadas se haviam radicado em Canaã, porque lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte, eu quero que você me acompanhe aqui. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion. Eufrautes de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que os fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, e já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos ieis por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargos me é a mim do que a vós mesmas,
porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes, eis o texto áureo, para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu fiz questão de fazer a leitura, ainda que não premeditada, do versículo 1 até o 16, para que o leitor venha se situar contextualmente. O livro de Ruth é uma breve calmaria em meio a uma tempestade. Nas versões modernas da Bíblia, ele sucede juízes, partilhando o mesmo período do tempo em que a história se passa. E antes de primeiro e segundo Samuel, aos quais serve de introdução, e em contraste com Juízos, no entanto, Ruth expõe a narrativa da força moral dos seus personagens e de seu enredo, que se resolve pacificamente. Ao contrário do livro de Samuel, com a sua política e disputa familiares e nacionais, intriga sexual, em Ruth tem um final feliz, em vez de destrutivo. Quando a gente começa a fazer a leitura do livro, o enredo é muito simples, é claro, é curto, são 4 capítulos apenas, e até mesmo sedutor em comparação, diga-se novamente, com as narrativas adjacentes. Embora nem todos os personagens sejam corajosos, eles são admiráveis, mesmo nobres, digamos. Ninguém pode ser chamado de um mal em Ruth. No entanto, por trás da simplicidade e clareza, encontra-se questões difíceis que devem ser enfrentadas a fim de obter-se uma real compreensão da leitura do livro. Eu quero fazer algumas colocações, primeiro em relação ao livro de Ruth, mas porém eu vou fazer a leitura pautada na página 58, vou me deter nela um pouco mais. O livro de Juízes trata de guerras e de contendas. O de Ruth trata da história de pessoas comuns, cuidando tranquilamente de suas vidas. É a história de 2 mulheres, Noemi e Ruth. É um livro que trata a respeito de Deus, porque Deus sempre cumpre os seus propósitos e abençoa aqueles que confiam nele. Uma coisa que é importante quando se analisa o livro de Ruth é que, às vezes, o livro é considerado uma história de amor e, em alguns aspectos, de fato, parece ser, mas não é um romance. O amor de Deus por Israel é exprimido aqui pelo cuidado amoroso que Ruth e Boaz dispensam a Noemi. Vou agora tecer alguns comentários sobre o livro de Ruth. Ruth, como eu disse, tem uma leitura simples, é simpática em termos de narrativa, porém ela tem pouca profundidade. À primeira vista, pode parecer até que é uma mensagem ética e não teológica. Isto porque o livro vai promover, por exemplo, as virtudes de lealdade, de bondade, de generosidade. E Ruth demonstra intensa lealdade e Orfa vai surgir como um contraste. Boaz, por sua vez, vai encarnar bondade e generosidade em oposição ao resgatador anônimo. Nós não sabemos quem era de fato, né, o resgatador, porque não dá nome, mas a gente sabe que há um contraste entre este resgatador, que pela lei deveria, vou dizer assim, receber e acolher a Ruth, e não fez. Mas quem faz é uma pessoa boa.
uma pessoa generosa, fazendo oposição ao resgatador anônimo, que é o Boaz. A mensagem do livro poderia ser caracterizada nos seguintes termos: seja leal como Ruth e gentil como o Boaz, e Deus recompensará. O bem supera o mal para as pessoas bondosas. Guarde isso, porque essa é a lição que nós temos do livro nessa mensagem teológica. Quando você lê a genealogia que se encontra lá em Mateus, você vai verificar que Ruth foi avó de Davi. Isso mesmo. E na genealogia em Mateus, capítulo 1, somente algumas mulheres são incluídas: Tamar, Raabe, Ruth e Maria. Todas elas foram difamadas. Uma era prostituta, a outra estrangeira, uma outra mãe solteira, mas Deus usou cada uma delas para fazer avançar a linha que conduziu ao Messias. Isso é muito importante a gente ter em mente. Fiquei um pouco rouco aqui, mas vou dar continuidade. Página de número agora 59. A história começa em Moabe. Vai fazer menção do comentário Brodmann, da Juerp, que fala sobre aquela cena inicial que se coloca na terra de Moabe. Era uma região, de uma forma geral, cuja elevação existia, eram regiões altas, portanto, naquela região chamada de Transjordânia, e apesar desses elementos geográficos que são importantes para compreender onde é que se passou esse, esses personagens, essa historieta, o livro de Ruth ele vai começar dizendo que na época em que os juízes governavam, houve grande fome na terra. Eu já li até o versículo 16, que vai ajudar bastante a compreensão. O que a gente pode entender? Eu vou ler o 17 e 18 para completar o primeiro tópico, que diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. E a moral da história aqui é que houve uma escolha pessoal e ninguém forçou Ruth a tomar esta decisão. Foi pelo amor que ela tinha a Deus e a sua sogra. Essa decisão mostra que, mesmo diante da tragédia, era possível buscar a unidade. Deus estava no controle da história. O segundo tópico da nossa revista fala sobre a história continua em Belém de Judá, do versículo 19 até o 22. Farei a leitura. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. É interessante que Noemi, ao chegar em Belém de Judá, diz para ser chamada de Mara, algo amargo, né, uma alusão à amargura, e vai explicar o motivo, porque ela entendia que a mão de Deus, que era o Todo-Poderoso, estava pesando sobre a vida dela. Na época, meus irmãos,
Essa era a concepção de que tanto o bem quanto o mal provia do mesmo Deus, ou do único Deus. Tanto é que Deus que cria os céus, tanto cria o mal e o bem, o, o, a luz e as trevas. É Deus que está, vou dizer assim, fazendo parte de uma forma direta de tudo isso. Até porque aquele conceito de Satanás, e a palavra Satã, no hebraico, é adversário ou inimigo, o Satã não estava sendo, não era apresentado, vou dizer, da forma como nós concebemos no Novo Testamento, como alguém que faz uma oposição a Deus, como não pode atingi-lo, porque Deus é maior do que Satanás, ele então se volta para as criaturas de Deus para tentar, de uma forma assim, afligir Deus, mas atacando o homem, porque este é mais vulnerável. Tanto é que no Antigo Testamento, até um determinado período, que é antes do exílio, tudo, mas tudo mesmo, era associado, tanto bem quanto mal, a Deus. Então, de Deus provia tanto o bem quanto o mal. A partir do exílio, há um conceito bíblico e teológico que é formado de que depois as coisas ruins são atribuídas a Satanás. É por isso que, ora, você, quando pega um livro do Antigo Testamento, diz o seguinte: o espírito mau da parte do Senhor. Porque este escrito, esse versículo, é anterior ao exílio. Depois do exílio, há um outro escrito bíblico que diz que o espírito vem agora da parte de Satanás, ou seja, mostra que há um opositor, isto é, um adversário. Mas a Noemi compreendia que ela se tornou amarga ou amargurada porque Deus estava pesando a mão sobre elas. Hoje em dia, nós não podemos fazer esse tipo de leitura. Ah, eu estou desempregado porque Deus está fechando as portas de emprego. Não. As pessoas ficam desempregadas por inúmeros motivos. Se você for uma mulher pobre e negra, primeiro que na condição de mulher pobre e negra, você vai ter muito mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque há um preconceito. O racismo é latente e patente diante dos nossos olhos. A gente sabe que no Brasil, se tiver uma pessoa com uma pele clara, uma pessoa com pele escura, e você falar assim, quem é a pessoa mais bonita? O conceito de beleza dentro desse universo machista, racista, etc. e tal, vai sempre dizer que a pele mais clara é e que vai identificar a pessoa como bonita ou bela. Ou seja, a pessoa negra, infelizmente, ela não é vista como uma pessoa bela. Pelo contrário, a mulher negra, inclusive, é colocada muito, até mesmo na mídia, nos filmes, como se fosse um objeto, um mero pedaço de carne para que os homens venham se satisfazer. Foi assim no período colonial, aqueles senhores de engenho, aqueles donos de fazendas, os coronéis, usavam e abusavam das mulheres negras. Claro que dentro daquele contexto de escravidão, etc. e tal, mas isto vai perdurando nas memórias das pessoas e são passadas em várias épocas na sociedade e até no dia de hoje ainda persiste, infelizmente, essa questão. Então, independente se você tiver uma pele branca ou uma pele negra, saiba que, se você estiver desempregada, necessariamente não é porque Deus está te castigando, é porque realmente nós temos um mercado competitivo, nós temos um mercado onde requer cada vez mais e mais pessoas qualificadas, a gente precisa de pessoas proativas no mercado de trabalho. Mas, além disso, infelizmente, existem aquelas indicações.
É o chamado QI, quem indica. Pode ter, de repente, numa loja, no supermercado, numa farmácia, uma vaga apenas. E você está completamente qualificada, seja de pele clara ou pele mais escura, tendo um pouco mais de melanina ou mais ou menos, não importa. Mas se houver uma indicação, aquela vaga já não é mais sua. Percebe como é um processo, vou dizer assim, vou colocar entre aspas, injusto? Você está qualificado, você chegou lá na vez certinha, mas você não cumpre um requisito. Você cumpre todos os requisitos, porém você, às vezes, não é admitido naquele serviço. É porque Deus não quer? Não. É porque o coração do homem é enganoso, o coração do homem é corrupto, e o homem, com esse grau de corrupção moral, que afeta, inclusive, esse elemento espiritual, acaba afetando todas as relações da nossa sociedade. O mundo é corrupto, a sociedade é corrupta, o sistema religioso é corrupto. Em que sentido? Porque o nosso coração é corrompido pelo pecado, por conta do pecado. Não estou falando que tem pessoas boas, pessoas que fazem as coisas certas, tanto no cenário secular quanto eclesiástico. Não é isto. Mas estou aqui enfatizando a natureza do coração humano, que é extremamente corrupto e também enganoso. Prosseguindo aqui, o nome de Noemi significava graciosa, doce, amável, mas as circunstâncias pelas quais passara, ela preferia ser chamada de Mara, ou seja, fazendo alusão àquela situação bem amargurada que ela estava vivenciando. Perdeu o marido, perdeu filhos, voltou de mãos vazias e ela então pede para ser chamada assim. Como eu disse, tudo a gente tem que analisar dentro do contexto. Se você está vivendo, por exemplo, num relacionamento que a gente chama de tóxico, você não precisa estar preso a esse relacionamento. Imagine só, você está namorando uma pessoa, quando não noivo, não casado, e o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu companheiro, seja aquela pessoa que está ao seu lado, só te coloca para baixo, te humilha, agride verbalmente, agride fisicamente, atenta contra a sua vida, faz de você um saco de pancadas, faz com que você venha ser cada vez mais ser humilhada, ultrajada como um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Você não precisa aceitar um tipo de relacionamento desta maneira, porque isso não é relacionamento. Porque relacionamento implica as questões assim de pessoalidade, de cumplicidade, de amabilidade, de gesto de carinho, de generosidade, incentivando o outro para que possa crescer nas respectivas áreas, enfim, um se alegrando com a conquista ou com a vitória de outrem. É isto que é um relacionamento que é íntimo, que precisa ser, claro, duradouro à medida que vai sendo fortalecido por pequenas ações que vão se tornar em grandes coisas para aquele relacionamento. Certa vez eu encontrei uma senhora, uma irmã de uma outra denominação, que ela era saco de pancadas do seu esposo. Então tinha uma pessoa que cometia um crime, era um camarada violento, sobretudo covarde. Batia na parte mais frágil, na mulher. E quando esse caso chegou até mim, eu falei o seguinte: olha, você precisa procurar uma delegacia especializada, que era a delegacia de atendimento à mulher, porque isto é caso de polícia. Ah, mas meu pastor falou para eu orar e jejuar. Acontece que quanto mais ela orava e jejuava, e quando ela fazia aquela abstinência de alimento, não sei se era de líquido apenas,
mas de alimento, sobretudo, ela jejuava, ela ficava mais enfraquecida. Isso mesmo. Ela ficava, vou dizer assim, jejuando dia e noite, ao invés de ter aquele um jejum ser de um elemento, digamos assim, espiritual, com um fim específico, aquele tipo de abstinência alimentar enfraquecia o corpo dela cada vez mais e mais. E, por sua vez, ela não enfrentava aquele homem covarde, bruto. Ela só apanhava, e cada vez mais fraca, mais debilitada. E quando a gente olhava para aquela mulher, toda magrinha, mas debilitada fisicamente, e eu falei, você precisa procurar a delegacia, porque é a autoridade competente. O braço dela e algumas partes do corpo, segundo uma outra irmã, estava cheia de hematomas, roxidão. E graças a Deus, essa mulher procurou a autoridade competente e a agressão física cessou-se. Ela recobrou-se as suas forças, não precisou sequer do jejum. Recobrou-se as suas forças, recobrou a sua autoestima. Ela, nesse caso específico, não teve mais condições devido ao grau de violência e ameaça e a forma constante, obstinada daquele homem, praticamente doente, que tinha uma patologia que a gente chama, entre aspas, de amor doentio, que poderia acabar hoje no feminicídio. Ela, ela rompeu com aquele tipo de relacionamento que era abusivo, tóxico, criminoso, que não tem nenhuma possibilidade de ter um relacionamento daquela forma, e ela viveu a sua vida, voltou a estudar, empreendeu, começou a fazer seu próprio negócio, e hoje, graças a Deus, ela é uma mulher bem-sucedida, realizada, uma mulher que valoriza a sua condição de ser mulher e, sobretudo, de ser humano, porque a mulher é um ser humano, não é feito por Deus de uma forma inferior, pelo contrário. E quando a Noemi aqui ela se sente amargurada, é dentro daquele contexto. Mas hoje em dia, você mulher, você minha irmã, você não precisa se sentir desta maneira ou doutra, a não ser aquela maneira correta de ter uma confiança em você, ter uma autoestima, de fazer com que a sua mente conceba o valor que você tem perante Deus, porque você também é feito à imagem e semelhança. O outro tópico é sobre a história continua no campo da colheita de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um judeu morador de Belém e pertencia à tribo de Judá. Era um homem rico, respeitado, proprietário de várias terras lá em Belém. E além do livro de Ruth, ele é citado inclusive no livro de 1 Crônicas, no capítulo 2, versículo 12, e por sua vez ele vai entrar lá na genealogia em Mateus capítulo 1, versículo 5. Ele era parente de Elimeleque. E Ruth vai trabalhar no campo de Boaz e ela disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem me permitir. E o texto bíblico vai falar de respigar, porque era época de colheita, ou seja, colheita de cereais ou de frutas, o que os colhedores deixavam cair ou não percebiam, era um costume por lei, segundo Levítico, Deuteronômio também, recolher para poder, então, poder ter o que comer, ter como se manter. A prática era uma instituição civil em benefício dos pobres. Aliás, hoje nós temos que pensar bastante em benefício das pessoas mais necessitadas. Não canso de falar, porque foi uma coisa gritante que aconteceu no nosso meio, no meio chamado Evangelho. E até hoje, os evangélicos tomam partido político e ideológico. Eles lutam, eles bravejam, ficam bravejando, ficam gritando, fazem coisas até absurdas. Tudo isto
para fazer com que o seu líder, digamos assim, político, ou aquele que você tem uma certa simpatia ideológica, partidária, venha a ter todos os mimos possíveis, para que estes homens venham não apenas ser poderosos, mas venham se manter no poder, etc. e tal. Gente, eu não vejo as pessoas que se dizem, entre aspas, representantes dos evangélicos em meio aos pobres, em meio aos miseráveis, em meio às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, no meio das pessoas que são não apenas imigrantes, mas também refugiados em nosso país. Onde estão essas pessoas que querem um Brasil melhor quando eles optam em ficar do lado de gente poderosa, de gente que tem dinheiro, gente que está nessa esfera política, que vai ter mando e comando, mas muitas das vezes, se não todas, desejando fazer um toma lá da cá. Tipo, se fulano chegar no poder, lá na frente, eu vou ser beneficiado. Porque, como se diz no popular, uma mão lava a outra. Mas não é esta a questão bíblica. A questão aqui é que a gente tem que ter um olhar voltado para, repito, os pobres, as viúvas, os forasteiros, os órfãos, enfim, as pessoas necessitadas, as pessoas injustiçadas, as pessoas que são inocentes, que estão, inclusive, adentrando as celas, as cadeias públicas e têm permanecido durante um bom tempo, apesar de que as pessoas sabem que aquela pessoa não estava no local, não era ela mesma, ou seja, é um inocente, mas ninguém vai para frente do presídio ou para o Tribunal de Justiça clamar para que seja feita justiça de modo que o inocente seja solto. Não, infelizmente, as pessoas olham muito para o seu umbigo e é aquele velho modo de agir. Uma mão lava a outra. Eu te ajudo e você lá na frente me ajuda. Um bando de pessoas interesseiras. É o que nós temos visto em uma boa parte do nosso cenário, que não é apenas religioso, mas também social, isto é, no meio da sociedade. Mas aqui Boaz é um homem bom. Boaz, quem conhece a história, vai ver que ele vai tratar com generosidade, ele é um cavaleiro, ele tem educação, não é um homem boçal, que fica falando palavrão, que fica falando mentiras, que fica inventando e falando um monte de lorota. É alguém comedido, equilibrado, vou dizer assim. Existem pessoas que adoram e veneram pessoas desequilibradas, porque gostam de ver o circo pegar fogo. Meus irmãos, haja no meio de vós moderação, ou seja, o equilíbrio é necessário em todo o ambiente. Existem excessos, mas às vezes as pessoas esquecem que uma coisa é o excesso e que é feito numa exceção, ainda que não justificável. Outra coisa é quando se torna uma prática, um padrão, ou seja, a pessoa é mal educada de uma forma exaustiva, todo o tempo mal-humorada e cria muitas dificuldades. O encontro de Ruth e Boaz, com certeza, não era casualidade, era providência divina na vida daqueles que estão no centro da vontade de Deus. Tanto é que eu já adiantei, a Noemi vai ser a avó de Davi. E alguém vai perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? É justamente Davi que vai ser a descendência que vai culminar na pessoa bendita de Jesus. Jesus e o Messias, sobretudo, viria da descendência de Davi. E vai estar tudo alinhado, colocado tudo no lugar devidamente, porque Deus providencia todas as coisas para que a sua vontade venha se cumprir. E tem aqui a questão da estratégia, como que houve todo aquele enredo aqui, que já está na Bíblia, vale a pena você ler, mas uma coisa que você precisa entender. Na verdade, Boaz era o parente remidor, que era o que exerce o direito de compra da propriedade do falecido.
No versículo 12, eu vou colocar aqui, do capítulo 3, versículo 12, farei a leitura. Diz assim: E seja a tua casa e seja e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Porque no versículo 12 do capítulo 3 que nós lemos, Boaz afirma que havia um outro mais chegado que deveria ser o remidor. Esse versículo está um pouco fora de contexto. Aqui. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Um outro tópico, que é o último para a gente, então, fazer a conclusão, a história continua com o casamento de Ruth. A gente vai dar um salto lá para o capítulo 4, a gente já se encontra. Eu tinha lido, então, deixa eu fazer a leitura correta. Está pulando. 3. A leitura aqui não está exata. 3, versículo 12. Agora sim. O que diz lá? Eu fiquei meio vendido aqui. Porém, agora é muito verdade que sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Havia um outro remidor, mas esse remidor anônimo não apareceu, vamos dizer assim, não fez aquilo que ele devia, e Boaz, então, faz isto. Agora, no capítulo 4, desculpa aí, eu me perdi aqui na localização, esse é um programa da VAR, de Bíblia, eu utilizo mais no hebraico, e aqui em português só tem uma Bíblia e eu, sinceramente, não uso essa versão. Mas vamos então a esse último tópico, que a história continua com o casamento de Ruth e Boaz, no capítulo 4, versículo 1 a 12. Os primeiros 6 versículos, estou projetando alguns deles, você pode fazer a leitura, caso não tenha a Bíblia em mãos, e você vai dando pausa. Os primeiros 6 versículos relatam Boaz conversando com um parente remidor. Ele fala que Elimeleque e os 2 filhos haviam falecido, que Noemi estava vendendo a parte da terra. Ele concordou em redimir a terra. E Boaz disse: No dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita que foi mulher do falecido, para preservar o nome dela na sua herança. Durante essa conversa, a situação caminhou de tal maneira que o rei Midô abriu mão de comprar a terra e Boaz se tornou o remidor. Ou seja, era o outro remidor que deveria não apenas comprar a terra, adquirir, mas também casar com a Ruth. Mas o camarada Teolina na pipa fugiu da sua responsabilidade como remidor e Boaz fez esse papel, assumiu. Em Israel, para configurar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, era costume tirar o sapato e dar ao seu próximo. E esse ato é testemunhado pelos anciãos e o povo. Então, Boaz comprou tudo quanto foi de Elimelec, inclusive inclusive ele casa com Ruth, que foi viúva, e era viúva de Malom, e recebe votos para que Ruth fosse semelhante a Raquel e Leia, as esposas de Jacó. Da união entre Boaz e Ruth, nasceu um filho, deram-lhe o nome de Obed, e esse foi o pai de Jessé e avô de quem? De Davi. Concluindo, nós temos uma história para ser lembrada, a história do amor de Ruth, a sua sogra, Noemi, história de fidelidade, de desejo de seguir a Deus de Israel. A história não é feita, acredite, de coincidência e nem por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas, ele governa a história, a vida das pessoas, ele governa o mundo, ele governa tudo, acredite. O papel de Boaz
foi de ser um parente remidor, e é o mesmo papel que é aplicado à atividade de Deus, porque Deus redimiu o povo de Israel. Aprendemos com essa história que Deus é soberano, ele está no controle, ele age nos negócios humanos. E se a história de Noemi começa com uma tragédia, o final é muito feliz. Ruth, a Moabita, se casa com Boaz e ele passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Termino aqui, espero que tenha ajudado e que você possa cada vez mais ser instigado a ler a palavra de Deus para conhecer a Bíblia como um todo. No caso aqui, eu li apenas alguns versículos, mas você pode separar um tempo e ler o livro de Ruth na íntegra. Leia numa sentada só. Leia sem pressa, devagar, portanto, mas leia. Leia capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Veja essa história tão importante e que tem algumas lições para a nossa vida. No demais, que Deus o abençoe ricamente em a nossa oração, é o nosso desejo. Fique com Deus e até a próxima lição.